E vamos reiniciar, então, o nosso simpósio. Gostaria de chamar à frente o Alexandre Galo. Se permitir, Galo, posso chamar o Copertino, Maurício também não? Porque para dar botinada eu preciso de alguém do meu lado. Chegou perto, zagueirão aqui. Aqui nós temos um camisa 5, volante à minha direita, camisa 3 ou 6, não, 8, 8 é a minha, meu querido. 8 é a minha. 8 é a minha. E quero dizer da alegria e da satisfação e do privilégio de recebê-los. Alexandre Galo, já conhecido, foi um grande volante, jogou na Portuguesa, no Santos, no São Paulo, começou no Botafogo, não, Galo? No Botafogo de Ribeirão Preto, e desenvolveu muito ali no tricolor do Morumbi. Ali ele aprendeu demais. Maurício era do Santos, e nós vamos aprender e ouvir sobre a visão que o Galo tem procurado desenvolver no futebol brasileiro, como coordenador de toda a base da seleção, treinador da seleção olímpica. A seleção olímpica tem crescido demais, desejamos demais que com você cheguemos à tão esperada medalha de ouro nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Carlos, obrigado, eu quero passar já direto a palavra para você. Sem abusar da bondade de vocês, se vocês puderem vir um pouquinho mais para frente, por gentileza. Eu sei que depois do almoço é difícil, aí alguém querer começar a cochilar, mas pode chegar mais para frente, por favor, porque outros chegarão mais tarde, aí já se sentarão um pouquinho mais atrás, para não atrapalhar a visão dos que estarão à frente. Galo, o tempo é seu, muito obrigado mais uma vez. Maurício obrigado. Também. Bola em jogo. Posso ficar em pé aqui, né? Totalmente à vontade. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É uma honra muito grande. Nos conheci o Orlando numa outra palestra em São Paulo, junto com o deputado Vicente Cândido, né? É uma briga que a gente está tendo jurídica já, em relação à questão da lei sub-15 no Brasil. E é uma honra muito grande para a gente estar aqui representando a CBF. E, na verdade, como eu falei para o Orlando, eu tinha uma palestra até que eu apresentei lá, que ele gostaria que eu apresentasse, mas após essa nossa mudança agora na CBF, com esse novo fomento em relação ao que o legado da FIFA da Copa do Mundo de 2014, a CBF agora também vai começar a se preocupar com a formação. Já era uma preocupação nossa, era inevitável, não tinha como pensar diferente, porém a formação ela era atribuída totalmente aos clubes. Nós éramos apenas um braço de continuidade. Por isso essa aproximação entre clubes e CBF. Nós segunda-feira, agora no dia 27 passado, agora fizemos o 3º encontro técnico das categorias de base do Brasil, onde nós tivemos os 40 maiores clubes do Brasil, Série A, Série B, e 3 convidados, né? O Red Bull, o Desportivo Brasil e o Audax. São clubes que nos servem bastante nas categorias menores, sub-15, sub-17. Então, na verdade, eu acho que nada melhor do que você ter uma troca de experiência com vocês e deixar o meu tempo, em vez de fazer uma palestra específica sobre quais são as nossas necessidades, eu acho que o interessante é sempre a gente trocar essa informação, onde a gente pode explicar o que a gente está fazendo em determinados assuntos específicos e qual que é o entendimento que a gente tem hoje em relação às categorias de base e o futuro do futebol brasileiro. Ok, Orlando? Podemos fazer assim como combinamos, claro, então? Claro. Então, algo para vocês aí, para a gente começar a discutir a questão de base no Brasil. Então, eu já vou colocar a bola em jogo, depois vocês fiquem à vontade para alguma outra pergunta. Galo, nesta semana nós tivemos o conhecimento de um garoto, Pedro Júnior, se eu não me engano, um garoto do Corinthians, 11 anos de idade, através de 2 ou 3 empresários, sendo levado, a família teve que ser levada, porque um atleta menor de 18 anos não pode ser contratado por uma equipe do exterior. Então, o que as equipes do exterior fazem? Levam a família toda, contratam a família e levam esse garoto ou esse menor, esse atleta menor. Levaram esse garoto de 11 anos, que parece, nunca vi nenhum vídeo dele. Ah, não, eu vi sim. O garoto é fera mesmo.
e faz gol de todo jeito. Não, ele não é corintiano, ele jogava no Corinthians. Se ele fosse corintiano, ele permaneceria no Corinthians. Brincadeira, Justo. E está sendo levado para Portugal, né? Então, talvez seja exatamente dentro daquilo que se faz. Ok. Bom, o presidente sabe como é que funciona a questão das leis e das regras, e a gente é totalmente contrário à nossa briga com o presidente Marinho, doutor Marco Polo, e agora envolvendo o ministro Aldo Rebelo. É justamente um absurdo muito grande que acontece no nosso país, né? A FIFA tem 208 filiados, 207 trabalham com atletas abaixo de 14 anos. Só um que não, é o nosso país. Não trabalham dentro do seu centro de treinamento, né? Então, é incompatível com essa denominação de país do futebol. A gente tem rodado muito aí em todo o mundo e tentado entender o que acontece país a país, e tendo muito cuidado com isso, porque em função dessa mudança de lei, a gente já há 6 meses atrás começamos a fazer uma ideia e um esboço do que seria um projeto para trabalhar com atletas a partir de 12 anos. E aí veio se juntar com esse novo projeto, desse legado da FIFA, onde nós vamos construir 15 centros de treinamento em todo o Brasil, e a gente vai colocar esse projeto nosso que já está pronto. Então, nós tivemos, em várias competições que nós tivemos, nós conversamos com clubes, com federações, com treinadores, para criar esse esboço. Então, é muito difícil hoje o atleta brasileiro, para vocês terem uma ideia, nós fomos para o Sul-Americano Sub-15 ano passado, na Bolívia, e nós tínhamos 14 jogadores que nunca tinham feito um jogo internacional. Porque o atleta chega no 14, 15 anos, no primeiro ano dele, para ser convocado na seleção brasileira, a gente não consegue convocar, os clubes não deixam. Muitos deles que não fazem aniversário, os clubes não liberam para ir para a seleção, em função da nossa regra. Então, a gente fica... A seleção sub-15, ela tem muito problema técnico para enfrentar os nossos adversários. A Argentina, nesse último Sul-Americano sub-15, tinha uma média de 25 jogos internacionais cada jogador sub-15. Isso pesa bastante para essa categoria. Então, essa mudança precisa ocorrer urgentemente. Para vocês terem uma ideia, na América do Sul, a Argentina, o Chile, a Colômbia, por serem países menores e os clubes centralizados nas suas capitais, eles trabalham segunda, terça e quarta com o atleta na seleção, quinta, sexta, sábado e domingo ele vai para o clube e joga. Então, o que acontece? Eles ficam em média 120 dias por ano com os atletas. Para esse sul-americano do ano passado, nós trabalhamos 27 dias com os nossos. Então, uma incompatibilidade total, porque o futebol hoje está muito dinâmico, muito rápido, muito intenso. Os atletas nessa categoria já têm que saber o que é que está acontecendo. Então, a distância, essa lacuna está muito grande. Para vocês terem uma ideia, o nosso preparador físico, estava comentando com eles aqui, o nosso preparador de goleiro, entre o torneio de Valência que nós tivemos e jogos no Catar, ficaram 12 dias no Bayern de Munique. Eu tenho a honra de trabalhar com um preparador físico que também trabalhou no Schalke 04, então ele trabalhou com o Neuer, com o Philipp Lahm e com o Howitz, o zagueiro, e por isso teve esse acesso facilitado lá dentro do Bayern de Munique. O Bayern de Munique inicia sub-5. Eles iniciam o trabalho na Alemanha com sub-5. Na Espanha, o Barcelona, sub-8. O trabalho de preparação física inicia com sub-12. Da parte tática, sub-10. E nós temos a dificuldade de iniciar com o nosso jogador 27 dias antes do Sul-Americano, sem nenhum jogo internacional. Não dá para enfrentar. Nos Estados Unidos, a partir de 12 anos, o jogador ele é colocado, existem vários treinadores espalhados por todos os Estados Unidos, o atleta é convocado, convidado, ele vem morar em Bradenton, na Flórida, um centro de treinamento de excelência dos Estados Unidos, onde ele mora os 300 dias por ano, treinando, com alimentação, com estudo, com tudo, e 2 meses por ano ele volta para casa de férias. Então, nós enfrentamos os Estados Unidos, nós não conseguimos ganhar dos Estados Unidos sub-15. Eles estão trabalhando 4 anos, 12, 13, 14, 15, e a gente com os nossos 27 dias de trabalho. Então, esse é o tamanho da distância, da lacuna e a nossa briga, e a maior briga que eu tenho hoje, que eu acho que é o grande problema do futebol brasileiro, a gente matar essa lacuna de trabalho. Porque os atletas deles estão trabalhando nessa idade já os fundamentos. E é justamente isso que a gente quer colocar nesse nosso novo projeto dentro da CBF, desses 15 centros de formação da seleção brasileira. Ok? Respondi aí. Alguma outra pergunta? Fiquem à vontade, por favor. Enfatizando a necessidade ou a visão da base do futebol brasileiro.
Então, hoje a nossa regra, que também acabou, a Lei Pelé, ela foi muito importante para o futebol brasileiro, mas ela foi maléfica para os clubes. A gente também comentava ali anteriormente, acho que dali já saiu uma palestra, nossa conversa ali atrás, que eu sou oriundo do interior também, sou de Ribeirão Preto, e comecei a minha formação toda no Botafogo, fiz todas as categorias do Botafogo, e nós tínhamos um meio-campo nosso na base, que vinha jogando desde o infantil, que era eu, o Raí e o Marco Antônio Boiadeiro. Foram 3 jogadores que deram sustentação de venda, um ano o Boiadeiro primeiro para o Guarani, depois o Raí para o São Paulo e depois eu para o Santos. E o clube sobrevivia. Oi? O Raí passou primeiro na Ponte Preta, é verdade. Teve na Ponte, depois teve lá. Mas entenda bem, o clube sobrevivia, como a Ponte sempre sobreviveu e sempre revelou grandes jogadores, né? Então eu entendo, e a minha participação nessa questão com a presidência da CBF e com o ministro é que nós temos que deixar também um legado para os clubes, entendendo que esse primeiro contrato ele não pode ser feito somente de 3 anos. Ele não pode a Ponte Preta pegar e ter um atleta com 17 anos, você saber o nível de contrato, de intensidade desse contrato, valores, porque o atleta, se ele vai para a seleção brasileira da Ponte Preta, ele te aperta. O empresário dele, o pai dele, te aperta. Então, eu entendo que esse contrato teria que ser de 5 anos, realmente, o que seria você manter o atleta dentro da Ponte Preta até os 20, porque aí ele teria o seu desenvolvimento, você poderia vender ele com 17, 18, 19 e pagar todos os custos que o clube tem com as categorias de base, ou então os próprios custos que tem com a equipe profissional. Eu acho que esse deve ser o futuro. Os clubes estão tendo uma discussão muito grande na CBF agora, em uma série de fatores, nessa discussão do deputado Vicente Cândido, a aprovação da lei da responsabilidade fiscal, que eu acho que é fundamental para a sequência do futebol. É claro que ela tem que vir antes do acordo sobre o refinanciamento da dívida que existe. Não adianta você fazer um refinanciamento de dívida sem fazer a lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos caminhar, marchar, continuar marchando aqui parado, né? A gente entende que essa lei de responsabilidade fiscal, ela vai dar verdadeiramente a necessidade de trazer pessoas sérias para o futebol, né? Porque a pessoa precisa entrar no futebol sabendo que ele tem uma responsabilidade de entregar sem um passivo gigantesco, como acontece hoje, sem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é zero. Então, essas mudanças aí, eu acho que nós vamos chegar a isso e fatalmente seria muito importante o clube ter um tempo maior com os atletas, voltar um pouquinho, né? A Lei Pelé, ela tem que entender, como na Sub-15, a gente está tentando colocar o 4º modelo de desporto, que seria um desporto de formação, entre aspas, para o clube poder trabalhar com o atleta a partir de 12 anos, eu acho que nós vamos encaminhar para isso também, que senão os clubes não vão aguentar. Embora. Outro peso. O problema é a questão que é muito pequena. Então a gente está tentando desenvolver essa mente contínua com força. Eu mudei de São Paulo para cá, eu sou de Santos, Santos. Você imagina a gente na base. Conheceu o Cleiton Lima lá no Santos? Meu sobrinho foi o treinador do Santos. Filho do meu irmão. Foi meu atleta, foi treinador dele. Sem dúvida. No futsal, eu joguei, quebrei meu joelho. Sem dúvida. Continuar no futebol. Mas... Sem dúvida. E que internamente precisa se qualificar um pouquinho mais, se organizar um pouquinho mais. E acho que essa qualificação e organização, ela vai muito numa coisa que eu tenho percebido lá na CBF. A falta de comunicação que existe entre as pessoas, entre os clubes. A humildade, às vezes, de sentar e conversar com o outro, de entender quais são as necessidades. Cada um fica dentro do seu mundo e a gente continua tendo esse baita problema que você tem lá na ponte, que todo mundo tem. Mas eu acho que essa organização e essa mudança de regra, ela vai encaminhar para se equacionar esses problemas que os clubes têm, porque senão vão ficar com essas dívidas aí de 4 bilhões hoje, que é impagável, não tem como você pagar. Oi, Salve. Salve.
Outra pergunta. A FIFA não faz uma competição sub-15 por causa dos africanos. Nós enfrentamos ano passado o Campeonato Mundial Sub-17 com jogadores que eu tinha certeza que tinham 25 anos, pelo menos. Então ela não abaixa para a Sub-15, porque a Sub-15 existe uma diferença técnica muito grande, é um outro mundo. Né? A Sub-15 é um... O ano passado, quando eu cheguei na CBF, eu acompanhei mais a Sub-17, que seria a Sub-20 minha desse ano, né? Que são jogadores hoje que já têm idade para Sub-20. E eu fui numa única vez num torneio Sub-15 nos Estados Unidos para entender qual era o mundo da Sub-15. Eu vi que eu não estou preparado para a Sub-15. Meu nível de tensão, de profissionalismo, de tentativa, eu atrapalho aquele mundo. Então é um mundo à parte, realmente. E acontece efetivamente isso. Se você for jogar uma Sub-15, se jogar contra atletas de 18, 19 anos, que a gente chama o gato africano, são 4, 5 anos a mais, nós enfrentamos isso num torneio, chamado Mickey em Barcelona, que esse ano foi a última vez que nós fomos. Eu não autorizo mais a seleção a ir, não vamos mais nesse Mickey, porque justamente todo o Mickey ganha só os clubes africanos. Então a seleção brasileira vai para lá para enfrentar jogadores nossos de 15 anos e enfrentam jogadores de 19 e 20. A diferença é muito grande, não tem como você enfrentar. Então a FIFA não faz, a FIFA dá a liberação a partir dos 12 anos, normalmente para trabalhar, mas ela não faz competição em função, e não é um gato ilegal, é um gato legal. O que acontece, nós estivemos jogando contra a Nigéria em Toulon ano passado, conversamos com o coordenador da Nigéria, e ele falou que infelizmente as tribos reúnem os meninos de uma vez, botam no caminhão e vão numa cidade longe, sem estrada, sem nada, para poder registrar. Isso depois que o menino já tem 3 ou 4 anos. Então é o gato legal, não é o gato ilegal. Só que não, a FIFA não faz, porque senão não teria condições de competição. Sobre o critério para construção de 15 centros de formação de jovens, há algum critério técnico para distribuí-los pelo Brasil? E ainda, se há alguma possibilidade de algum projeto que venha beneficiar os clubes também com esses centros de formação de jovens? Okay. Não, o critério, ele foi feito um contrato entre a CBF e a FIFA, desse legado, são 100 milhões de dólares, para o desenvolvimento do futebol no país. Então, todos os estados que tiveram jogos da FIFA, eles tiveram um legado não só de estádio, mas também da viabilidade e uma série de reformas que foram feitas e tratados com o governo federal e o governo local para uma melhoria em função da Copa do Mundo. Então, a FIFA já fez isso nas outras Copas também, deixou esse mesmo valor na África do Sul, e aqui o que fez? Vamos transformar esse valor em 15 centros de treinamento nos estados que não tiveram jogos da Copa. Né? Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Esses são os 15 que vão ter os centros de formação, e é claro que a ideia é, pegando esses centros de formação, a gente dá uma qualificação técnica para o atleta. E a ideia inicial, e o projeto que eu coloquei em cima do que a gente já vinha fazendo em função da mudança da lei, ela casou com esse projeto. Eu acho que Deus é tão bom nesse momento que trouxe uma coisa positiva para a seleção. Trabalhar com atletas abaixo de 14 anos, é claro que a nomenclatura, e vocês aqui, a maioria advogados, sabem que nós vamos entrar com a nomenclatura como se fosse uma escolinha normal, não podemos entrar com um centro de formação, senão o Ministério Público vai bater lá e vai nos multar. Isso é uma coisa muito ruim, nós vamos ter que fazer isso, não tem como. A primeira coisa desse legado é o fundo social, é a questão social. Mas nós vamos já ter essa possibilidade, então nós vamos melhorar a formação, que sempre foi uma reclamação dos clubes, presidente, que a CBF nunca se preocupou com a questão da formação. A minha ida aos clubes, eu ouvia sempre isso. Então a gente já vinha preparando que, se mudasse a lei, a gente ia direcionar os clubes do Brasil como trabalhar com esse garoto. E hoje a ideia é trabalhar com meninos de 10, 11, 12, 13 anos, sub-13 e sub-11, para justamente qualificá-lo, né? Fazer o que a gente viu em torno do mundo, fazer ciclos de 15 dias de trabalhos técnicos, posse de bola, finalização, domínio, cabeceio, perna direita, perna esquerda, leitura de jogo, inversão de jogo, mudança de sistema. Tudo isso nós vamos colocar numa faixa etária que precisa disso. Após ele fazer 13 anos, quando for formar 14 anos, ele sai e vai fazer as suas escolhas para onde ele quiser. A ideia não é nossa querer revelar grandes craques. Nós queremos trabalhar a formação do atleta.
e principalmente a questão humana, que o atleta tem prazo de validade, né? O homem é para sempre. Então, na gestão nossa, nós vamos estar muito preocupados com a educação, nós vamos ter critérios para o menino continuar lá, ele vai ter que ter uma média de 60%, 70% na escola, de assiduidade na escola. Essa é uma questão de gestão que vai ser falado mais à frente. Mas a questão dos 15 centros de treinamentos, alcançando entre 10 e 11 mil crianças no Brasil todo, nós queremos fomentar o futebol local. Então é bacana, vai ser bacana para Rondônia, vai ser bacana para o Maranhão, você qualificar. E o lado social também dentro desse CT, vai ser uma ação conjunta CBF e federações, eles vão poder usar para os clubes treinarem, todos os campos vão ser iluminados, então vai ter à noite para eles poderem trabalhar, vai ter os finais de semana, eles ficam à vontade, porque o cunho social, ele vem à frente sempre desse projeto. Uma dúvida com relação à formação, com relação à educação. Nos Estados Unidos, eles dão ênfase não somente na parte esportiva, mas na parte educacional. Então, tratando-se de crianças e jovens, o problema é a questão do calendário nosso. Porque, olhando em todos os outros países, por exemplo, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, existe tempo para estudar e tempo para treinar e participar dos jogos. Normalmente, os jogos são feitos aos finais de semana, o que não ocorre aqui. E isso prejudica muito a questão da formação, porque muitas vezes esses meninos que vão jogar lá fora, e eles de um dia para o outro, uma hora é desconhecido e uma hora tem aquela visibilidade, eles não estão preparados para isso. E, às vezes, um excelente talento, ele acaba sendo perdido porque não tem estrutura para enfrentar o que tem que ser feito. Então, há necessidade de se preocupar com o calendário para que ele possa também vir e ser exigido, né, a questão do estudo. Haja vista que a questão do estudo no Brasil não é levado muito em consideração, né? Não, é verdade. Mas para essa faixa etária, não é nenhuma preocupação nossa de ter uma escola dentro. É claro que nós vamos ter um assistente social para fazer o acompanhamento, nós vamos ter departamento médico, odontológico, tudo. Isso está tudo dentro do projeto. Porém, nessa faixa etária serão treinos diários de 50 minutos. Quem estudar à tarde vai fazer na parte da manhã, quem estudar de manhã vai fazer à tarde, dos meninos que tiverem. Em média, todos os centros de treinamento terão 2 campos. Então, nós calculamos 720 atletas, 720 garotos por centro de treinamento. E a ideia nossa é justamente qualificá-los dentro desse período de faixa etária, mas é claro, dando ênfase à questão da educação, porque esse período de 10 a 13 anos ainda é um período que ele não sabe se ele vai ser jogador, se ele quer ser jogador. Nós estamos fomentando o futebol local. Por isso a ideia de não trabalhar acima de 14 anos, onde você já vai bater de encontro com o São Paulo, com o Internacional, com o Flamengo, com grandes clubes que já têm esse trabalho no seu centro de formação. Eu acho essa sua colocação muito pertinente, mas nós não estamos preparados como país socialmente para ter o nível de ensino, de educação, de centro de qualificação como é os Estados Unidos. Nós não estamos preparados para isso ainda. Mas isso, em todas as escolas públicas dos Estados Unidos, existe esse fomento. Eu fiquei surpresa, depois de 30 anos que lá estive, né, ver que na cidade onde eu residi, hoje já tem campo de futebol. E a língua portuguesa está sendo ensinada. Então, para mim, foi uma surpresa. Eu fiquei, pelo menos assim, orgulhosa, pelo menos minha língua está sendo ensinada lá. Agora, a questão é o seguinte, o estudo está lá, está presente. E eles, realmente, quando eles se voltam para fazer alguma coisa, eles fazem, principalmente, muito voltado à técnica. Mas eu acho muito importante a questão do calendário. Então, a CBF, como responsável pelo país, ela pode começar uma cultura de dar valor à questão dos calendários para essas faixas etárias. Você sabe que hoje, e eu sei bem o que é que você está falando, porque eu tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos, estudam e jogam. Um tem 16, outro tem 18. Então, eu sei bem o que é que você está falando. A CBF não pode entrar, ela tem um limite. Isso que a gente está falando, seria importante que o governo federal entrasse com essas ações em relação aos clubes. Hoje, os clubes, nas categorias de base,
e o presidente pode falar isso, o Ministério Público exige, né, presidente, que está prestando atenção aqui, que o Ministério Público exige de vocês a questão escolar dos atletas, certo? Então, hoje é exigido dos clubes que eles passem para o Ministério Público e são cobrados em relação a isso. E a gente vê ótimos clubes com categorias de base de bons trabalhos, apresentando essa questão de escolaridade. Eu tenho uma relação com os coordenadores dos clubes, eu já cortei uns 10 atletas, na Sub-20 não, Sub-17 e Sub-15, que foram pedidos para nós, em função de uma má participação na escola. Isso hoje, para a gente, é uma questão de acordo entre nós e os coordenadores. Agora, os clubes e a questão do calendário é uma coisa que envolve CBF, televisão, uma série de outras situações que são importantes, e a gente sabe que é bem difícil mexer nessa questão do calendário. É muito complicado. A questão da grade ou para os atletas, porque os atletas têm uma rotina diferente do estudante comum. Eu acho que há que ser discutido e ser pensado uma outra forma para a questão da educação, da participação dos atletas na grade mesmo, na questão das... Porque, vamos dizer o seguinte, eu tenho um sobrinho que é atleta, ele tinha dificuldade, porque ele estava participando constantemente de torneios e não tinha como estar todo dia lá na escola. Então, é uma questão de ter escolas especiais para atletas, como existe lá nos Estados Unidos. Exatamente, faz uma escolha a partir de 16 anos, né, tem tudo uma situação dessa, eu sei como é que funciona. Mas eu acho que o calendário é uma discussão que vai depois daquela discussão dos clubes, que vai um pouquinho mais para frente. Infelizmente, não tem como... Eu entrei na faculdade quando eu jogava, fiz administração de empresa, e não consegui acompanhar em função também do calendário. E não só o calendário me atrapalhou, mas a intensidade do trabalho. Os treinamentos hoje são muito fortes, e os atletas acabam desistindo com 18, 19 anos. Chega à noite, ele não aguenta ficar das 7 horas da noite às 11h30 numa escola. E aí é uma opção de vida que ele tem. Infelizmente, é uma opção. É um pouco complexo esse assunto nosso. Agora, Galo, perdão... Até esse assunto me atrai muito, inclusive foi o tema da minha tese, futebol e educação. Os clubes, com raras exceções, infelizmente no Brasil, não valorizam a educação para os atletas. É importante os clubes, com todo respeito ao Márcio que aqui está, e que desejam que a Ponte seja um modelo nisso daí também, com raras exceções, os clubes dão ênfase à educação para os seus atletas. Recentemente, até nós comentamos, de outra feita, um ex-presidente de um clube de maior torcida em São Paulo, pois não, doutor Gilson? Como? Da Marginal? Da Marginal. Um presidente foi questionado por um jornalista, amigo meu, que perguntou a ele o que acontecia na educação na base do seu clube. A resposta que ele deu foi o seguinte: você lembra o que o Vampeta falou quando ele jogava no Flamengo? O Flamengo finge que paga e a gente finge que joga. E ele responde: os atletas fingem que estudam e nós fingimos que supervisionamos. Agora, dirigente sério supervisiona. Dirigente que se preocupa com o futuro de um atleta que eventualmente pode sofrer uma contusão séria, quebrar o joelho, ou, enfim, truncar a sua carreira. Se ele não tiver estudo, ele vai mendigar. Aqui dentro de Campinas faleceu um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, chamado Jorge Mendonça. A maioria sabe da história, que colocou o Zico na reserva na seleção brasileira em 78. Morreu aqui na miserabilidade, bêbado, paupérrimo e sem estudo algum. Então, apesar das leis, tanto estadual quanto lei federal, que obriga o clube, especialmente os que usufruem, que têm seus centros de treinamentos
concedidos pelo erário público, eles têm obrigação realmente de oferecer os estudos, supervisionar, mas eles não fazem isso, eles não se preocupam com as notas. Eles, se não der certo, eles vão embora mesmo. Então, até os 18 anos, deveria. Você fez educação física. Você começou educação física? Eu ia fazer? Fiz administração de empresa. Administração. Eu sabia que você tinha feito um curso. O São Paulo tem um garoto na Sub-20 que está se formando em educação física. Vários outros casos, mas a maioria não quer saber. Por quê? Porque não tem o incentivo e a impulsão dos dirigentes. Então, quando nós conversamos, achei super legal a sua postura de enfatizar a necessidade dos estudos. Se ele não estiver indo bem nos estudos, ele vai perder uma possibilidade de se tornar selecionável. Isso permanece com você, não? Isso permanece. Nesse acordo que a gente tem com os clubes, isso permanece. Então, seria legal isso aí ser do conhecimento. Mas eu acho que seria legal até o presidente falar um pouquinho do que ele acha em relação a isso, não sei, sobre o trabalho que é feito lá na ponte também em relação a essa cobrança. Tem um microfone para o Márcio aí? Você passa para ele, por favor. Obrigado, Roberto. Se você pegar a base, a formação de base, o que você tem hoje? É uma corrida gigantesca para você tirar no time profissional. Você sabe hoje o que você vai gerar no time profissional? Você consegue ter desde os 13, 14 anos, 15 anos, os 22, 25 atletas que você precisa no time profissional daqui a 6, 7 anos? Não tem, não existe isso. Então, hoje, o clube de futebol, como representação social, ele é muito importante. Porque você sabe que você vai ter, no final de todo esse período desse garoto de 13, 14 anos, vão sobrar 3, 4 no máximo para o seu time. Não mais do que isso. Mais da metade vai parar de jogar futebol e vai seguir outra vida. Então, se você conseguir dar instrução para ele, exato, desde o começo, e convencer ele a estudar, a ser alguém na vida, eu acho que também é a função do clube de futebol fazer isso. Exatamente. É o cunho social do clube, dar essa possibilidade. Você vai criar um torcedor para o seu time, você vai criar um ser humano, um homem, que vai entrar para o mercado de trabalho. E talvez, se não tivesse essa opção, ele ia para outro caminho. Que a gente sabe que tipo de garoto que vai lá jogar bola, a grande maioria, infelizmente, é sem qualquer tipo de instrução. E muitas vezes, pior ainda, são garotos que em casa, o pai, a mãe, o irmão, são drogados, usam crack, roubam, e tem série de problemas. Nós temos 4 garotos hoje na base da ponte que não voltam para casa nunca. E ficam com a nossa assistente social, que nós temos uma assistente social que fica na base. Por quê? Porque se for para lá, ou vai apanhar do pai, vão forçar ele a usar droga, alguma coisa, eles não querem ir para casa de jeito nenhum. Então, a gente manda, quando tem uma tia, a gente manda para a tia, quando ela está em Campinas, quando ela está na região, para conseguir sair do negócio. Então, esse tipo é uma coisa que ninguém vê nos clubes de futebol. Todo mundo trata futebol e dirigente como se fosse o capeta, né? Que é o cartola, que lá que não presta para nada, só visa um tipo de situação e quer roubar o dinheiro. Mas o cunho social dos clubes de futebol hoje, aqueles que conseguem manter suas bases, e por isso a importância da base que o Galo está falando aí hoje, é vital, é essencial para a formação desse atleta. E é uma pena que nós estamos perdendo isso em todo o interior do estado, né, Galo? Como você disse do Botafogo de Ribeirão, está acabando isso, porque o futebol não tem mais como sustentar essa estrutura. Então, a importância disso daí, o porquê que você tem que ficar em cima desse menino em tempo integral, para criar um homem. Infelizmente, são poucos, né? Não, são poucos. A gente acabou... Uma coisa legal que eu vi no São Paulo, eu acho que até São Paulo, o Atlético Paranaense também deu muita ênfase a isso. Nós fizemos a preparação do Mundial lá, e a gente descia, às vezes, à noite para dar uma corridinha na academia depois dos treinos, a comissão técnica, né? E o São Paulo tem uns 5, 6 quiosques assim, então reunidos 8, 10 meninos e 2, 3 professoras fazendo lição à noite. O São Paulo dá essa ênfase, a gente viu em loco lá no CT de Cotia. E vários clubes, como é o caso da Ponte, que talvez acho que seja o último remanescente no interior de São Paulo, com essa força hoje. Parabéns pela campanha, vai subir para a Série A aí. A gente fica feliz por vocês. Vai ser campeão, se Deus quiser, né?
primeiro acesso, mas lá o acesso já está dentro. Tá ok? Galo, deixa só aproveitando aqui o que o Márcio falou, tem um exemplo grande do Pão de Açúcar. Quando iniciou, eu conheço porque o Parraga, que trabalhou na Ponte há muito tempo, formou comigo, é meu amigo e tudo, ele iniciou esse processo lá. Uma coisa interessante que eles implantaram era o seguinte, eles, em primeiro lugar, não aceitavam jogadores que tivessem vínculo com nenhum empresário, com nenhum procurador, de nada. Primeiro passo que eles tomaram. Abriram as inscrições para todos. Na primeira foram 700 que eles cadastraram. Começaram as peneiras. Aqueles que, infelizmente, dentro de um determinado período, não conseguiram permanecer para seguir na peneira, eles encaminharam para o RH do Pão de Açúcar para poder fazer treinamentos e participar para poder trabalhar dentro do próprio Pão de Açúcar. Quer dizer, isso é uma iniciativa já antiga que muita gente poderia dar seguimento. E dentro daquilo tudo que você já falou, acho que a partir do momento que se tem uma segurança um pouquinho mais, uma segurança jurídica para que os clubes tenham condições de voltar a desenvolver aquele trabalho que o Botafogo fez, que a Ponte fez, sempre fez, o Guarani sempre fez, o São Paulo, que os clubes fazem, e sejam estimulados a isso, eu acho que tem uma condição grande de reverter. E só gostaria de perguntar uma situação com relação a essa iniciativa excelente dos centros de treinamento. Elas serão abertas a todos, independente da parte técnica ou não, para desenvolver o trabalho social ou não? Haverá um critério técnico de seleção para iniciar o processo? O critério inicial que a gente calcula que nós vamos ser procurados por mais. Bom, primeiro achei legal você lembrar dessa questão do Pão de Açúcar, eu sabia bem bacana essa ação deles. Mas o critério vai ser técnico como se fosse qualquer escolinha, porque você também não pode, se a gente vai fazer um trabalho específico com uma faixa etária, você não pode inflar demais as aulas, senão o trabalho de formação ele fica em segundo plano, passa a ser uma escolinha simplesmente, e a gente não quer dar esse cunho, nós queremos a formação. Para isso, nós não podemos trabalhar com mais de 30 atletas, onde terão um treinador, 2 monitores e um preparador físico por hora. Então nós vamos fazer uma triagem normal e é claro que os que não passarem nesse primeiro momento vão ter a noite para poder trabalhar, vão ter os finais de semana, onde a ideia inicial volta a ser a questão social, vai ser aberto a todos. Inclusive dentro desse projeto, 15% também do projeto é destinado ao fomento do futebol feminino. Então nós também vamos ter aula nessa faixa etária do feminino intercalado, masculino segunda, quarta e sexta, feminino terça e quinta. Galo, Oi. em relação a agendamento, é muito importante dizer o seguinte: hoje, eu, por exemplo, sou pai de um jovem de 15 anos para 16 anos. Acredito que ele tem um pouco de talento no âmbito aí de futebol. Só que ele está no colégio técnico, e colégio técnico é período integral. Entra-se às 7h30 e sai às 18h30. Então tem que tomar cuidado, a CBF, junto com os estados, seja o estado de São Paulo ou outros estados, da federação, para compatibilizar horário. Porque se você faz centros esportivos no Brasil inteiro, e os alunos, os jovens potenciais jogadores de futebol, não têm agenda para sequer começar um projeto de futebol, fica inviável. Então, hoje eu acho que tem que ter informação, me parece que há desencontro de informação, CBF, União, Estados e Municípios. Cuidado, porque, lamentavelmente, a CBF, o governo federal, investiu em quase 25 bilhões em estádios públicos e a gente acabou desonrando o futebol brasileiro, na última Copa do Mundo agora. Então, acho que tem que ter muita comunicação, tem que ter precisão, trata-se de projeto público, e tem que ter pelo menos uma agenda mínima. Hoje não tem essa agenda. Então, na verdade, não é um projeto público, e a CBF não quer ter esse projeto público. Esse é um projeto da CBF com a FIFA, com as federações, porque qualquer ação que a CBF for fazer juntamente com o Ministério, com o governo, tanto é que a CBF recebeu, eu de terça-feira, depois do anúncio para cá, já recebi ligações de 5 cidades oferecendo, aqui tem 8 alqueires para você, aqui tem 10, vem montar aqui. E a gente não quer isso. Por isso que a CBF vai comprar os terrenos, vai fazer, porque vai ser exclusivo. Depois que você entra, e vocês têm muito mais experiência do que eu nisso, se você entrar junto com o processo com prefeitura, estado e governo federal,
Não é a ideia. A ideia é de cunho social e trabalho de formação. Infelizmente, tem que ser assim. Agora, do que você está falando em relação ao critério de tempo, eu entendo totalmente, cada um tem as suas necessidades, os seus problemas, mas não tem como a gente fazer diferente. Infelizmente, para esses estados e para esse projeto, o atleta tem que trabalhar ou na parte da manhã ou na parte da tarde, até porque nós vamos treinar esses professores que serão escolhidos, cada um no seu estado, para justamente qualificar os profissionais do estado local. Eles farão com a gente um treinamento inicialmente de 12 a 15 dias na Granja Cumari, da parte técnica, preparação física e preparação de goleiro, para justamente poder trabalhar com esses meninos nos estados. Tá, e esse projeto você acredita que vai chegar em nível internacional? Eu acredito que nós vamos chegar nos 27 estados. Vai acontecer. A gente até está conversando, né, Orlando, sobre isso. Vai acontecer, vai chegar nos 27 estados. A gente imagina a CBF. Essa semana nós tivemos uma discussão bacana lá, que foi sobre a questão de iniciar uma Copa do Brasil Sub-15. Nós vamos completar o nosso calendário agora. Nós estamos para soltar, não podemos soltar ainda por um detalhezinho de patrocinador, mas nós vamos completar o calendário Sub-20 do ano inteiro, de março até novembro. Hoje nós temos Sub-20 Copa do Brasil, Sub-20 17. O Ademar conhece bem, né, Ademar? Todos esses nossos campeonatos está lá sempre ajudando. E nós vamos fazer, tem a Copa do Norte e Nordeste Sub-20 que nós fizemos agora. E para o ano nós vamos ter é que eu não posso falar ainda, mas nós vamos ter quase que um campeonato brasileiro aí completo para o ano que vem, já bem definido, já está 99% certo. Então o que acontece? Mas por que não lançar Sub-15? A CBF não pode lançar nenhum produto que daqui a 2 anos ele morra. A instituição fica sem credibilidade. Então o cuidado tem que ser muito grande. Sub-15 é um mundo à parte realmente. Então é isso que eu estou te falando. Nós vamos iniciar esse projeto com 15, com muita seriedade. Já tem uma diretoria específica para cada situação dessa, inclusive um representante nosso, que a gente fez o projeto técnico para esse desenvolvimento, para que justamente a ideia do presidente lá na frente é que tudo dando da maneira que a gente espera, nós vamos conseguir preencher os 27 estados da confederação. Tá. Galo, só para finalizar, o presidente da Ponte Preta, vocês têm comunicação CBF, clubes? Ou seja, você requisita um jogador da Ponte Preta. Você é bem solicitado, bem atendido? Super bem atendido em todos os clubes. Nós estamos em todas as competições. Ontem o Maurício chegou aqui de um jogo ontem do Inter e Goiás, lá em Porto Alegre. Em todas as Copa do Brasil, Sub-20. Todas as competições, ou ele está, ou o técnico da Sub-17, ou o observador técnico da Sub-17, o técnico da 15, e nós temos um observador na Sub-15. A Sub-20 e Olímpica sou direto eu e ele que é meu auxiliar, a gente que acompanha. É claro que a Sub-20 é muito mais fácil, porque nós temos ferramentas para capturar qualquer jogo, até Sub-15 em qualquer lugar do mundo. Mas a Sub-20 nossa, são jogadores que estão jogando titular em quase todos os clubes, como é o atleta que eu convoquei agora, ex-Ponte, o Aleph, que é um grande atleta que a gente já monitorava ele há bastante tempo, acompanha o ano passado, e agora vendo ele iniciando o trabalho lá no Marseille, nós trouxemos ele para experimentar ele com a camisa da seleção. Então vai ser bacana tê-lo aqui e aí já explicando a convocação dele. É que a briga dele ali é de cachorro grande, ó. É Danilo do Braga, é Lucas Silva do Cruzeiro, Rodrigo Caio do São Paulo, é Alisson do Santos. A briga nessa posição ali está. Vamos testar agora. Vou testar agora e estou seguindo a tua intuição aí. Primeiro, boa tarde a todos e desculpa de chegar um pouco que é atrasado, isso, a gente estava com um compromisso aqui na CESP, o Eric é meu vice-presidente, por isso que nós Tudo bem? chegamos um pouquinho atrasado. Ô Galo, até para falar, para chegar no Firmino, que foi convocado e praticamente ninguém conhecia na seleção principal. Você fez um trabalho, você, o seu auxiliar da comissão técnica, buscando jogadores sub-17, sub-20, que estão espalhados pelo mundo, e muitos deles nós nem conhecemos, ou pouco vimos, e talvez nem jogaram no futebol brasileiro. Esse trabalho que você está fazendo, tem também a parte técnica, todos têm potencial para a seleção, ou você está primeiro tentando resgatar jogadores que estão espalhados e seleções querem levá-los para outros países, para você fazer uma avaliação? Como está sendo esse trabalho seu fora do país com essa garotada? Esse é muito pertinente, boa tua pergunta. Essa é uma mescla, as duas situações, porque nós fizemos um levantamento ano passado, em fevereiro eu estive na Europa, acho que em 8 países lá,
nós levantamos 35 atletas jogando em grandes clubes nascidos em 95. Dá uma olhada, presidente. 35 jogando em clubes de primeira divisão de todos os campeonatos. Nós escolhemos 7. Desses 7 nós somos no City, no United, no Benfica, no Milan, na Holanda, no Vitesse. E aí nós escolhemos desse um atleta que é o camisa 10 de Portugal, que é o Marcos Lopes. Fomos assistir agora na Hungria a semifinal e a final da Copa da final da UEFA, que classifica para o Mundial ano que vem, sub-20. E ele é um bom jogador, ele é o camisa 10 de Portugal. Só que para essa posição, eu te pergunto, nós temos o Rafael Alcântara, nós temos o Talisca, nós temos o Lucas Evangelista, nós temos o Natan do Atlético Paranaense, nós temos o Bosquila do São Paulo, que ele está um passo atrás desses jogadores todos. Então nós buscamos a excelência, aí eu vou te falar de excelência. O Felipe Gedós estava para ser convocado pelo Uruguai agora. Você fez a Libertadores, você acompanhou bem, fez 3 gols contra o Cruzeiro, um atleta que está jogando hoje na Bélgica. Nós fomos atrás dele, trouxemos ele, vestiu a camisa da seleção e jogou com a mesma desenvoltura. Voltou para a seleção agora com a gente novamente. Então, essa busca, você tem que ter um equilíbrio. Não é porque ele está jogando com a camisa 10 de Portugal e ele vai ser um jogador de alto rendimento lá na frente, mas nós precisamos trazer o atleta que esteja no nível dos nossos. Porque, gente, independentemente de tudo que tem acontecido nessa última Copa do Mundo, em todas as competições que nós vamos, o nosso atleta está um passo à frente no aspecto técnico. Mesmo, isso não é mentira, não é jogar lourado para ninguém. Isso é verdade. Então, olha só o nível de atleta que o Marcos Lopes vai enfrentar na seleção brasileira. Ficou difícil. Nós levamos um do United, o Andréas Pereira, para a China, e não conseguiu jogar com os nossos jogadores. Né? Pegou o Gerson, o 9-7 do Fluminense, o Natan, o 9-6 do Atlético Paranaense, pegou jogadores importantes, ele não conseguiu desempenhar lá. Trouxemos para a Sub-17 um jogador do Espanhol, agora para o Caio Zanardi na Sub-17. Ele veio aqui abaixo dos nossos atletas, abaixo dos nossos zagueiros. Um zagueiro que está jogando titular lá, treinando na Sub-20, veio aqui abaixo dos nossos. Então, essa captação ela é importante, nós vamos fazer no ano que vem, a partir de jogadores 93 e 94, porque aí é o grande problema. Ele não é mais Sub-20. Então, ele não joga na seleção brasileira de base, nem joga na seleção principal. E começa a jogar titular em alto nível na Europa. Aí o clube vai, que é o caso do Thiago Mota, do Diego Costa e do Thiago Alcântara. Né? E nós conseguimos resgatar o irmão dele, o Rafael, está com a gente na seleção. Nós vamos fazer esse trabalho no ano que vem, na segunda quinzena de fevereiro. Mas ela tem que ter um certo equilíbrio. Né? Não é só estar jogando lá, porque nós vamos trazer. Não, vamos trazer, desde que seja melhor do que o nosso, do mesmo nível. Entendeu? Tá. Não, vai falar. Ah, legal. E quando é que você vê que esse trabalho começa a dar resultado? Tem uma expectativa grande aí em cima de Olimpíada, e, enfim, mais adiante, que eu acho que é o grande objetivo, né? Não, nós mudamos muita coisa lá dentro, desde a questão organizacional até a questão técnica. Né? Falando um pouquinho da parte técnica, nós unificamos a maneira de jogar, nós temos uma preparação inicial dos jogadores sub-15 com a comissão técnica da Olímpica. O preparador físico que inicia o trabalho com o menino sub-15, ele vem da Olímpica para trabalhar. O preparador de goleiro, idem. E o Maurício muitas vezes está como auxiliar da sub-15, justamente para dar uma cara para o menino quando ele chega. Os treinadores e preparadores físicos da sub-17 são todos que trabalham com a gente, ou já trabalharam há algum tempo, treinados pelos profissionais da 20 e da Olímpica. Nós temos uma unificação de sistema, nós jogamos de uma única maneira, porque o futebol brasileiro, todos os torneios que nós fomos, nós tivemos que propor futebol sempre. Você sabe bem o que é isso. Então, a gente tem que jogar em cima do adversário o tempo todo, marcando o adversário no campo ofensivo, porque eu preciso fazer com que o atleta brasileiro tenha um mano a mano. Justamente essa é a nossa melhor qualidade. Como é que eu consigo isso? Não é marcando no meu campo defensivo, eu tenho que passar uma linha de 4, a outra, ou uma linha de 13, uma linha de 5.
é muito mais difícil. Então, para isso acontecer, a gente tem embutido na cabeça dos atletas que nós precisamos trabalhar muito mais do que os outros. Porque a intensidade e o volume de jogo nosso tem que ser muito maior, porque a gente tem que propor futebol, está dentro da gente. Não podemos perder essa característica. E a gente tem tido bons resultados até agora. Para você ter uma ideia, nesse ciclo olímpico nosso, sub-20 e sub-21, nós fizemos 35 jogos com 28 vitórias e 7 empates. Disputamos 5 torneios, ganhamos 5. E jogos contra Argentina, Equador, Colômbia, México, Portugal, Inglaterra, França, campeã do mundo, ganhamos Toulon em cima dela esse ano, Bélgica, Croácia, Nigéria, Gana, ganhamos o torneio de Gana, que foi vice-campeão, o terceiro, Maurício Gana, foi vice-campeão mundial no torneio na Suíça. Então, nós estamos jogando contra, e a ideia desse projeto olímpico até 2016, que nunca foi feito, foi justamente, nós vamos jogar, temos o calendário pronto até 2016, contra todos os campeões e vices de todos os continentes, né? Para justamente criar essa dificuldade que a gente sabe que a gente não forja um time campeão só com vitórias. Então, trazer a torcida, agora já temos um projeto que vai ser bacana para os próximos 2 jogos da data FIFA, que vão ser em março, contra a Argentina e Chile, vai ser bem bacana, de encher os estádios, né? Esse primeiro deu 12 mil pessoas, que o marketing não teve muito tempo, mas foram jogos bons, enfrentamos a principal da Bolívia, ganhamos de 3-1, depois a Bolívia saiu daqui, foi jogar contra a seleção principal do Chile, empatou 2-2, então valorizou muito o nosso jogo. E para isso acontecer, nós sabemos que nós vamos ter que trabalhar muito. Então a gente cobra esse trabalho, essa identificação do atleta, o querer estar na seleção. E como eu dei uma entrevista ontem, eu falei, uma coisa super importante para nós. O atleta vai para a seleção, ele volta, e o Jefferson, lateral direito, já esteve com a gente algumas vezes lá da Ponte também, sub-17, um ótimo atleta, um menino bacana. Oi? Amanhã vai ser titular, ele está vendendo o peixe dele, Luiz. E é um atleta que eu gosto bastante, esteve com a gente no Mundial Sul. Não, mas eu falo sempre para os atletas, você passou lá comigo, você tem que voltar melhor para o clube. Porque eu tenho contato direto com o seu coordenador e com o seu treinador. Se você voltar para lá e não for uma referência, não for o primeiro a chegar, não ter uma postura positiva, de liderança, positiva com o seu treinador, você não volta para cá. Eu já tirei 2 jogadores que houve exatamente essa reclamação dele voltar para o clube e se achar o cara, né? Porque a gente também tem que ter o lado do formador. Então, o atleta nosso, ele entra na seleção, nós não tivemos 1 minuto de atraso até hoje. Porque nós tratamos com a seriedade como é profissional. Eu não sou treinador de base e eu não sei ser. Então, a cobrança ela é muito intensa nossa. E está maravilhoso, nós estamos caminhando até agora muito bem. Nós queremos forjá-los dentro da dificuldade. Por isso, esse planejamento até a Olimpíada de 2016. Boa tarde a todos. Você colocou que teve um encontro com os 40 principais clubes do Brasil. Quais são as demandas, os maiores problemas que foram debatidos e quais as ações que a CBF tem pensado para favorecer a formação dos clubes brasileiros? Bom, nós tivemos o primeiro, a cada 6 meses nós fazemos um encontro técnico. O primeiro foi justamente para a gente colocar a nossa maneira de entender futebol, o que é que a gente queria, o tipo de atleta que a gente queria convocar, a maneira que nós íamos jogar. O nosso preparador físico deu o que a gente iria fazer com os atletas, o preparador de goleiro também. Nós já fizemos um encontro com o nosso preparador físico e com o nosso preparador de goleiro em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás. Hoje ele está, segunda-feira vai estar em Pernambuco e terça-feira na Bahia. Nós convidamos todos os times da primeira divisão para justamente mostrar o que a gente está fazendo. Então não foram só esses 3 encontros, mas nós fizemos o primeiro para mostrar o que a gente queria. O segundo foi um encontro técnico também sobre aspectos de calendário, uma série de fatores. E esse terceiro nós quisemos ouvir os clubes. Então nós colocamos para eles, e sempre foi uma demanda quando eu chegava nos clubes, a gente não consegue conversar com o Dr. Vigílio Elísio sobre da Secretaria de Competições. Vocês não conseguem? Então vocês vão conseguir. Então botamos o pessoal da competição para falar com eles. Departamento Jurídico, as novas regras de formatação dos contratos, de tudo. Botei o Dr. Carlot para falar com eles também. Aí o departamento tem um novo sistema de TMS agora, de transferências. Então colocamos o sistema novo para todas as categorias de base. Chamei o Sérgio Corrêa, nosso amigo, que
lembra que ele levou todos os capitães da primeira divisão? Fizemos a mesma coisa com toda a categoria de base. Então, dá subsídio para ele, não só do aspecto técnico, mas também de trazê-los para dentro da CBF. Porque uma coisa que me incomodava muito quando eu era treinador de clubes, a CBF, a distância era daqui na Lua. E hoje não. E, inclusive, eu falei para eles que eu não quero que eles se sintam convidados na CBF, porque eles fazem parte do futebol brasileiro. Quem faz parte do futebol tem que estar com as portas abertas sempre. Meu telefone dou para todos, meu e-mail dou para todos, qualquer problema, eles ligam para mim. Ligam pouco, porque a gente está tendo pouco tipo de problema. Mas a ideia foi justamente deixá-los falar. Então, eles pediram duas questões. Calendário, eles fizeram uma mesa a eles, os clubes, escolheram representantes, e nós tratamos alguns assuntos que foram pertinentes. Primeiro, foi o certificado de clube formador. Principalmente a reclamação dos clubes cariocas, nenhum deles tem, só o, como chama, Maurício, o clube carioca tem o Nova Iguaçu. É o Nova Iguaçu que tem. Então, os clubes grandes não estão conseguindo essa... Então, foi deixaram lá toda a documentação com o nosso departamento jurídico. Já houve um contato com o presidente da federação, que ficou louco, ficou doente, falou, não, eles estão tudo errado. Isso é um problema deles. Mas houve a discussão. Colocamos em pauta uma situação importante para privilegiar os clubes. Entendeu? Uma outra questão que eles reclamaram bastante é a unificação do calendário nos estaduais, que não compete à CBF. A CBF não pode entrar dentro da Federação Paulista, dentro da Federação Paulista pode, porque o presidente é o mesmo. Mas das outras federações, não. Então, é muito difícil você fazer um calendário unificado dos estaduais, porque eu vou falar para você, São Paulo tem 200 clubes, aproximadamente. Então, os clubes precisam participar do campeonato de sub-20, por exemplo, da base começa em março e vai até o final do ano. Aí, em Pernambuco, tem 12 clubes que disputam. Então, não tem como você separar 3 meses para o estadual, 4 meses, 5 meses para um. Na Amazônia não tem, então não tem como você unificar isso. Você tem sim, é fazer o que a gente vai fazer, e foi isso que eu coloquei para eles. A partir do momento que nós tivemos um preenchimento do calendário da CBF, os estaduais vão se adaptar. Você vai preferir jogar Ponte Preta e Flamengo sub-20 Campeonato Brasileiro, ou Ponte Preta e com todo respeito ao Araçatuba, ao Avaré, que são clubes menores. Então, a adequação vai ter que existir desde que a CBF complete esse calendário. Essa é a briga que nós estamos colocando lá. Galo, fazendo só uma pincelada um pouquinho o que ela falou sobre a realidade americana, do modo de formação dos jovens lá, você conhece um pouco da realidade também que tem seus filhos por lá. Os centros, escolinhas que a CBF pretende fazer é até os 13, 14 anos das crianças. 13 anos, né? 14 já é centro de formação, passa para os clubes. Exato. Não é de se pensar uma política, já que tem essa política nova de integração entre CBF e clubes, que a CBF venha a instituir uma espécie de draft para recomendar os clubes a fornecerem alguma bolsa para esses jovens que saiam dessas escolinhas centros, ganhem uma bolsa e vão treinar nos clubes, incentiva os clubes a terem centros de formação melhores, pois eles seriam estabelecidos critérios técnicos, os melhores centros de formação teriam prioridade na escolha dos jovens que saem dessa escolinha. Não seria alguma coisa viável para tentar estimular esse tipo de sistemática, que os clubes venham a trabalhar melhor com esses centros de formação? Isso é uma preocupação muito grande nossa, porque a ideia não é formar e repassar para clube nenhum, senão vai dar um direcionamento de agenciamento, e o que a gente não quer é esse tipo de problema. Pelo contrário, estamos longe dessa situação. Nós queremos que um atleta apareça na Ponte Preta com 17 anos, e o presidente falou assim, onde você teve? Eu tive no Maranhão, no centro de formação da CBF. E o presidente falou assim, pô, lá ele trabalhou o fundamento. Esse menino deve bater bem de perna direita, ele deve bater bem de perna esquerda, ele deve ter uma leitura de jogo, ele sabe uma mudança de sistema, ele sabe entender o que é o futebol. É isso que é o nosso sonho, sem a gente querer de maneira nenhuma direcionar nada para ninguém. Isso é um cuidado muito grande do presidente para não dar uma cara de agenciamento, porque o atleta ele vai jogar lá, como ele joga numa escolinha do Corinthians, franquia do Flamengo, franquia que tem de tantos outros clubes, e fora do nosso centro de formação,
nós não temos como cercá-lo em relação a empresários, a pai que vão querer. Isso é um problema dele. Nós queremos o lado social e aproveitar uma faixa etária onde a gente vai alcançar 10 a 11 mil no Brasil, dar essa formação. Aproveitando a pergunta, como advogado, né, vamos lá para as perguntas. Mas, a relação da CBF com os clubes e da CBF com esses menores, ela teria que ter uma base, uma regra básica para deixar clara como será o tratamento. Porque não é difícil, alguns times famosos, aí tem um da Vila Leonor, que fala que é Morumbi, mas não é Vila Leonor, que são famosos, alguns clubes são famosos por ter essa capacidade, vamos dizer assim, né, de sequestrar os menores, os atletas de outros clubes. Agora, sendo sem esse centro de treinamento, já ocorre isso. Com o centro de treinamento, então, quer dizer, vai passar a ser uma vitrine, né? Os clubes vão ficar atentos aos atletas que saem do centro de treinamento. Principalmente aqueles que vão ficar e vão ter todo o trabalho como atleta. Porque, se eu não me engano, você falou de alguma coisa de que aquele que não tivesse muita aptidão já ia ficando, ou isso não tem nada a ver? Não, vai como se fosse uma escolinha normal, onde eles vão se credenciar, fazer uma peneira, e as escolhas vão ser feitas técnicas para a gente poder fazer o trabalho de formação. Mas a ideia nossa inicial é que eles não exista competição. Mas se você for hoje numa escola estadual e souber através de um professor ou de um amigo, tem um menino sub-12, sub-13 que joga bem, amigo do presidente da Ponte, você vai levar ele para a Ponte Preta? Fora do âmbito nosso, quando for a nossa responsabilidade, liberdade total. Como se fosse uma escolinha de uma franquia de um grande clube, como é a Chute Inicial do Corinthians, como é a do Flamengo, como é de qualquer outro, como é do Cruzeiro. Fora do âmbito nosso, nós não queremos formar para empresários, não queremos formar para clubes, nós queremos formar para o cidadão. E a escolha dele a partir de 13 anos tem que ser dele como é hoje aqui na rua. O bom garoto que joga nesse campinho aqui, ele escolhe ir para onde ele quiser, se alguém quiser pegá-lo. Não existe esse vínculo, e justamente é isso que a gente não quer. Ter qualquer tipo de vínculo para empregá-lo em qualquer outro lugar. Não queremos saber disso. Social voltar exclusivamente para o esporte. Sim. Se cobrou muito da CBF que ela não fazia absolutamente na questão do social. Então, esse projeto veio para dar uma resposta à sociedade de que a CBF vai... Sim, também. Responsabilidade social, sem dúvida. Sim, só isso. Nada mais que isso. Clubes, a partir de 14 anos, sim. Nós não queremos isso. Social. Só que o passar essa questão técnica é para uma idade que os clubes não conseguem fazer em função da nossa lei que nós estamos tentando mudar. O atleta não pode trabalhar hoje abaixo de 14 anos dentro do centro de treinamento. O Cruzeiro foi multado em R$100 mil em janeiro, que tinha um atleta sub-13 trabalhando na Toca da Raposa 1, que é um centro de excelência. Aí eu queria saber do cara do Ministério Público, por que ele não vai no Minas Tênis Clube, onde tem a menina de 9 anos fazendo ginástica olímpica que representa o Brasil. Mora lá, recebe, então só o futebol, que eles vão atrás da Lei Pelé, ela é única para todos os esportes. E é só o futebol que dá barulho. Entendeu? Então, nós estamos tentando modificar isso para facilitar a vida dos clubes. Como é que pode um menino de 13 anos não poder treinar no centro, na Toca da Raposa 1?
Claro, lá dentro faz o que quiser. Não, a questão é se é remunerado Não, ou não. não. Social. Não há problema nenhum. A lei permite. Exato. Por isso que nós vamos entrar com esse cunho, justamente para se defender de um absurdo muito grande. Eu tive esses dias atrás, uma mãe de um atleta, olha só como é que nós vivemos num país de absurdos, né? Infelizmente. A mãe de um atleta falou assim: Galo, eu tenho um filho que joga na Sub-15 de um grande clube do Rio de Janeiro, só que o bom jogador nosso é um menino de 12 anos. E eu tenho que trabalhar o dia inteiro, meu marido também. E a gente não consegue controlar ele para ele ficar na escola, ele fica na rua o dia inteiro jogando bola e fazendo N coisas mais. Por que essa lei não muda e o Flamengo poder pegar ele também e poder trabalhar com o menino dentro do centro de treinamento? Eles não pegam. Eles não pegam. Galo, não haverá substituição no jogo, se continuará sendo titular. Só queria que se passasse para jogar mais na defesa agora, que eu vou colocar na dianteira o Márcio Della Volpe. Dentro do mesmo contexto que estamos juntos, queria que você continuasse aqui. Tá bom. Tá? Mesmo porque, Gente, com certeza, ele vai fazer alguma pergunta para você. Tá bom, eu queria agradecer aí a vocês e a discussão e pedir desculpa para esse doutor aí, que meu negócio não são as leis. E não sou coordenador, eu sou treinador de futebol. Falo com o Maurício, eu estou muito coordenador, Ademar, não sou coordenador, sou treinador de futebol. Valeu, obrigado aí, gente. Valeu.